É com satisfação que nós retornamos, num breve período de tempo, aqui ao Centro Espírita Rodrigo Lobato. E o tema que nos foi sugerido para o dia de hoje, ele é realmente oportuno porque nós estamos no ano em que se comemora os 150 anos da publicação de A Gênese. E é interessante quando nós olhamos as obras de Allan Kardec, que são as obras básicas, do Espiritismo, elas estão perfeitamente interrelacionadas. Nessas condições, nós temos aqui a lembrança de que o Evangelho trata das questões morais, dos ensinos de Jesus, e Allan Kardec destaca isso na apresentação. Porém, quando ele publica a Gênese, ele entra numa outra questão. Ele analisa os milagres de Jesus. Então ele parte para alguns comentários que nós destacaremos mais à frente, diferente completamente do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se o Livro dos Espíritos, que é a obra inaugural, nos chama a atenção sobre os aspectos gerais, fundamentais do Espiritismo, e assim num contexto mais filosófico, vamos assim dizer, nós temos na sequência o Livro dos Médiuns, que desdobra a segunda parte do Livro dos Espíritos, falando da relação entre as humanidades encarnada e desencarnada, e como ocorrem ou devem ocorrer as práticas mediúnicas espíritas. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já falamos, que entra na questão moral do ensino de Jesus. O Céu e o Inferno, e que é um livro muito interessante, marcante, inédito na abordagem dos estados de alma com base nas manifestações espirituais que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque Allan Kardec queria que aquelas manifestações que aconteciam na sociedade pudessem ser cotejadas com os dados sobre quem era o espírito comunicante, enquanto encarnado, para melhor entender o antes e após a desencarnação. Então ele nos fala de estados de alma. E a Gênese, ele tem essa característica marcante, que foi destacada inclusive pelo Espírito São Luís, numa revista espírita, um mês após o lançamento o livro A Gênese. O que São Luís destaca? Que era um fato novo, porque pela primeira vez estava se tratando de questões eminentemente religiosas, mas com base no conhecimento ou numa visão científica da época. Então, utilizando o raciocínio e não apenas a chamada fé cega ou aquelas tradições predominantes no âmbito da religião. E é nessas condições que é importante, então, que essa chamada que o Espírito São Luís fez e que Allan Kardec publica na Revista Espírita de fevereiro do ano de 1868, dá uma nova força à obra que tinha sido trazida a público no dia 4 de janeiro do ano de 1868, que é o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A quinta e última obra básica de Allan Kardec. Ele teve várias outras obras publicadas, menores, síntese ou introduções para determinados aspectos, mas as 5 obras básicas são essas que nós citamos. Outra característica importante é que Allan Kardec, sobre a Gênese e outras obras também, ele utilizou a Revista Espírita, que era mensal, como um autêntico balão de ensaio, ou seja, ele publicava artigos, estudos, informações na Revista Espírita, para depois enfeixá-las nos livros e trabalhando aquelas ideias. Então, muitos dos aspectos que foram enfechados em A Gênese já haviam sido previamente também divulgados na Revista Espírita. Pois bem,
Allan Kardec lança a primeira edição em janeiro de 1868. Havia um trâmite legal na França na época, né, sob o Império de Napoleão III, que eu diria que era um regime mais autoritário ou de exceção. Então, tinha uma norma que as obras, para serem publicadas, previamente teriam que ser analisadas pelo Ministério do Interior, ou seja, uma forma de censura. E após a liberação pelo Ministério do Interior, é que a obra era impressa e depois depositada na Biblioteca Imperial, que hoje é chamada de Biblioteca Nacional da França. Então, esse conteúdo de A Gênese passou por esse trâmite, né, no final do ano de 1867, até que ele foi publicado. Allan Kardec, ele fez uma segunda edição no mês de março do ano de 1868, portanto, logo em seguida, né? Fez ainda mais uma edição no ano de 1868, que foi a terceira, e de repente, em fevereiro do ano de 1869, ele informa, como era parte das normas da época, que ele estaria fazendo uma quarta edição, mas assegurava que o conteúdo era o mesmo dos anteriores. E nessas condições não precisava mais de análise prévia por parte do Ministério anterior. Caso houvesse alguma alteração, aí seria um outro problema. Então ele lança a quarta edição com o mesmo conteúdo das três anteriores e desencarna no dia 31 de março do ano de 1869. E é interessante que logo após a desencarnação dele, já no mês seguinte, algumas daquelas pessoas que eram vinculadas às reuniões, às atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles constituíram, incluindo a viúva Amélie Boudet, uma sociedade anônima. Então era uma sociedade que tinha participação de capital, sociedade anônima para a divulgação das obras de Allan Kardec, e que passou a fazer a divulgação dessas obras. E aí acontecem alguns fatos que passaram batido na divulgação dos órgãos de imprensa espírita de nosso país, mas não na França. Então nós temos lá vários periódicos da época, né, e que são disponíveis em diversas bibliotecas, não só de Paris como da Europa, e hoje digitalizadas, acessíveis pela internet, de algumas ocorrências que merecem alguma análise. Eu vou pedir a vocês que prestem atenção para vocês entenderem o que significa isso. Então, de repente, ele desencarna 31 de março do ano de 1869. Então, ele era o detentor dos direitos autorais da obra. Naquela época, já estava em vigência o direito moral. Coincidentemente, o direito moral é de autoria de Lacordaire, o mesmo espírito que escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, que enquanto encarnado, houve um problema com obras dele e ele fez a proposta e foi adotado o direito moral. Então, a questão básica é o seguinte: nenhuma obra você pode alterar absolutamente nada depois da morte do autor. Entenderam? Absolutamente nada, porque você fere o direito autoral e fere o direito moral, principalmente. O direito autoral, na França daquela época, era de 50 anos, ou seja, uma obra só cairia no domínio público 50 anos após a morte do autor. O que significa isso? Depois de 50 anos, qualquer editora poderia publicar o livro, mas não pode alterar nada, por causa do direito moral. Entretanto, não se compreende exatamente como, porquê, e não nos interessa esse filão, vamos assim dizer, porque ele tem outras características. No mês de dezembro do ano de 1872,
Amélie Boudet já estava afastada da sociedade, que ela foi fundadora também, para a continuação das obras de Allan Kardec e outros amigos dela, e está registrado num livro, né? Beaucoup Lumière, de autoria de uma amiga de Allan Kardec e de Amélie Boudet. E esse livro também foi traduzido para o português no ano passado e está disponível na forma digital. Ela se afasta, descontente com o desenrolar dado às atividades da sociedade anônima, e no mês de dezembro eles entram com o processo junto ao Ministério do Interior, propondo a 5ª edição de A Gênese, anunciando que se tratava de uma obra revisada, corrigida e aumentada. Então ela é diferente das outras 4, e nessas condições passou por uma prévia autorização do Ministério Interior e foi publicada e depositada na biblioteca, atual Biblioteca Nacional da França. Essa 5ª edição, a grande maioria dos espíritas da época não se preocuparam em analisar ou comparar o seu conteúdo. Todavia, alguém alertou, algum tempo depois, um biógrafo de Kardec, Henri Sauce, que morava em Lyon, e que foi alertado a ele que teria algumas alterações. Ele fez um estudo comparativo e detectou mais de 120 alterações. Essas alterações são de pontuação, substituição de palavra por sinônimo, ou, em alguns casos, supressão de um item inteiro, e acréscimo de parágrafos ou até de item inteiro. E ele escreveu um artigo chamado Uma Infâmia, que foi publicada na revista que veio a ser depois editada por uma sociedade dissidente dessa sociedade anônima, e que foi fundada por quem? Amélie Boudet, a viúva, Leon Denis e Gabriel Delany, que não concordavam com as orientações dadas pela sociedade anônima. Então eles fundaram a União Espírita Francesa no ano de 1882 e passaram a editar uma revista mensal chamada Le Espiritisme, e que contém esse artigo, Uma Infâmia, né, de autoria de Henri Sauce. E aí se estabeleceu uma polêmica, até discussão, ameaças judiciais, etc., com a seguinte alegação. Então, quem entende da área do direito, veja o seguinte: além do que eu falei do direito moral e do direito autoral, aconteceu o seguinte: a sociedade justificou que Allan Kardec havia deixado o tipo de clichês, o linotipo, como se fazia na época, que era tudo montado letra a letra, com o funcionário da gráfica contendo todas as alterações. E que essa gráfica fechou e esse funcionário passou para a sociedade. É essa a informação, e que ela é defendida por muita gente até nossos dias. Agora, qualquer pessoa que entende de direito sabe o que significa isso, porque não há registros nenhum, há uma informação nessa linha apenas verbal, né? E ninguém viu. Agora, é interessante que 40 dias antes da sua desencarnação, Kardec deixou uma edição feita, a 4ª edição. Ele não teria tempo em 40 dias de fazer toda uma revisão e numa gráfica daquela época, naquelas condições, de montarem todos os tipos. Então, é uma questão aí para ser pensada com base no bom senso. Mas detectaram as alterações. E aí, isso tudo que nós estamos falando está em registros, em documentos. Como é que veio à tona no Brasil? Porque no Brasil, as várias publicações em livros e revistas, que eu não vou ficar citando o nome, deixe que cada um procure por si próprio, diziam essa informação oficial da sociedade anônima.
Entretanto, a Simone Privato Goidanit, que é diplomata brasileira, vivendo fora do Brasil, com apoio da Confederação Espírita Argentina, que estava pensando em homenagear a Gênese agora, neste ano, fez um desafio. Afinal de contas, qual edição é a mais adequada, que é mais fiel das obras de Allan Kardec? Porque a conversa já existia. Se nós buscarmos algumas revistas, alguns periódicos do Brasil, de várias épocas, o assunto vem à tona e se repete aquela informação oficial que eu já fiz referência aqui. Então ela foi a Paris e foi a luta, para conseguir as autorizações do Ministério do Interior, em cartórios, em várias sociedades e, obviamente, na Biblioteca Nacional da França. E ela conseguiu levantar e copiar toda essa documentação e apresentou ao presidente da Confederação Espírita Argentina, que resolveram então editar um livro, O Legado de Allan Kardec, que saiu publicado em Buenos Aires no ano passado, escrito em espanhol, porque ela domina bem, inclusive, o espanhol. E a partir daí, a Confederação Espírita Argentina entendeu que as edições mais fiéis, ou fiéis a Kardec, são a primeira, segunda, terceira e a quarta, com o mesmo conteúdo. Então, eles procederam à tradução, uma nova tradução do francês dessas edições para o espanhol e lançaram a Gênese, traduzida da primeira edição, o ano passado em Buenos Aires. Levaram essas informações ao Conselho Espírita Internacional, ainda no ano passado. A partir daí, vários países começaram a tomar providências. No caso do Brasil, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo teve a iniciativa de fazer contato com a Simone e convidá-la para vir ao Brasil, vir a São Paulo e desenvolver um seminário e solicitar que ela fizesse a edição em português também e que foi publicada pela USA. Então foi realizado um seminário em março, na capital paulista, com grande repercussão pela internet, mais de 500 pessoas ao vivo, em público, presente. E ela apresentou toda essa documentação mostrando as alterações e que aparece no livro dela, que tem mais de 400 páginas. Pois bem, então essa é a situação, da polêmica de A Gênese. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo emitiu um manifesto no mês passado, assinado pela ex-presidente Júlia e pelo presidente que assumiu, que é o Orlando, agora no início de junho, que com base nesses fatos recomendavam o estudo da primeira à quarta edição de A Gênese, inclusive a divulgação dessas edições que são já disponíveis por 2 editoras no Brasil e que os espíritas passassem a estudar o conteúdo de A Gênese e comparar, inclusive, o conteúdo da chamada quinta edição com essas da primeira até a quarta edição. Então, isso tudo que nós falamos é só para fazer um fecho e partir para o conteúdo de A Gênese. Existe aqueles que trabalham na área da saúde, o chamado diagnóstico. O diagnóstico, hoje, está fundamentado em fatos, em dados de exames. Dezenas e dezenas de exames complementares. No passado não existia isso. Então, o médico clínico, com base na conversa com o paciente, para saber o que ele sente e ver os sinais no que estava apresentando, ele fazia um diagnóstico. Ele usava o quê? Indícios. Indícios, formando um quadro que levava a um diagnóstico. Nós podemos usar o paradigma indiciatório para dizer que em muitas situações suspeitas, você não precisa ter o fato concreto na tua frente. Você junta vários indícios
convergentes que nos dão uma certeza. Quem tiver dúvida, preste atenção nos programas de noticiário, de TV de nossos dias, nos jornais, que muito disso está sendo colocado em prática também. Mas se não bastasse isso, tem uma frase na área do direito muito interessante: fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Ou seja, no caso aí, a fumaça é abundante, mas não é só fumaça. Tem um fato que eu deixei de falar para deixar nesse final. Os documentos que a viúva de Allan Kardec, cartas e alguns documentos, ela doou à sociedade, foram queimados e o ato foi registrado. Por que eles foram queimados? Não é? É estranho, mas existe registrado que eles foram queimados pela sociedade anônima. Então, juntando tudo isso, vem a suspeita: qual a razão da alteração? A pergunta cada um de vocês vai, o dia que compararem as duas traduções, vocês vão encontrar fatos bastante significativos que foram colocados ou tirados da quinta edição porque contrariavam posições claríssimas de Allan Kardec, defendidas em A Revista Espírita e defendidas na primeira e quarta edição de A Gênese. Então, esse é o fato e a polêmica. Entretanto, tudo isso demorou tanto tempo assim, você sabe por quê? Porque, salvo honrosas exceções, a grande maioria dos espíritas nunca leu a Gênese. Não é nem estudou, nunca leu. E ao não ler, não percebe que quando você lê algumas ideias ali, fica alguma coisa estranha e chocante com outros princípios da própria doutrina espírita. Quais seriam esses itens chocantes? Questão de livre-arbítrio, a possibilidade de a evolução, se você pode evoluir pulando passos na chamada linha reta ou não, quer dizer, com princípios que contrariam o espiritismo anotado e desenvolvido por Allan Kardec. A questão do corpo do Cristo é a questão chave no capítulo 15, a ponto de suprimir um item e de alterar algumas palavras, e no capítulo 17 e no capítulo 18, a questão do sinal dos tempos. Então ali desaparece alguma limpidez ou clareza da doutrina espírita e se miscui mesclas esotéricas e místicas que não conferem com o pensamento de Allan Kardec, mas são filigranas que você tem que ler, pensar e comparar. Então há uma razão. Não nos importa agora julgar quem fez, porque fez. Existe um fato, houve alteração. Se houve alteração, nós temos que pensar em como resolver. É por isso que já há em nosso país 2 edições a partir das traduções das primeiras edições de Kardec. Na França, desde fevereiro, eles suprimiram a edição da quinta e passaram a fazer a partir da primeira edição. Em alguns países da América do Sul também já estão mudando, e nos Estados Unidos estão promovendo já a tradução para o inglês. Evidentemente que isso é um baque, né? E resvala em questões comerciais, mas nós temos que definir: nós somos fiéis ou não somos fiéis à obra de Allan Kardec? Esse é o princípio básico. Então vejo bem, agora entrando na obra Allan Kardec, escrita por Allan Kardec, a Gênese, o seu capítulo 1 é da mais fundamental importância para nós, porque trata da questão da revelação, os fundamentos da revelação espírita. E aí diferencia a visão do espírita da visão de outras criaturas ligadas à religião. Muda completamente. Então é muito importante
nós buscarmos a compreensão desse capítulo 1. Nesse capítulo 1, veja, eu vou ler aqui um trecho de Allan Kardec. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra de algum modo o nó da questão, para a compreensão da revelação. Não obstante a parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela não é e nem pode ser mais que o resultado do seu ensino coletivo e concordante. Somente nessa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Aí então nós vamos lembrar que Allan Kardec, ele reuniu mensagens de vários espíritos, oriundos de muitos médiuns, né? E que ele fez exatamente o estudo dessa concordância, diferente de obras, que eu não vou citar o nome, que é um único espírito e um único médium e que confronta com esses princípios de Allan Kardec, entenderam? Então aí vem alguma coisa que Allan Kardec comenta na Revista Espírita e destaca essa diferença. Então essa é uma questão bastante importante, bastante significativa para nós. E nessas condições, nós vamos agora comentar aqui um outro trecho desse capítulo 1 de A Gênese, mostrando o quanto é importante nós lermos e refletirmos em A Gênese. Ele disse o seguinte: o caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, senão deixa de ser revelação. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, consequentemente, não existe revelação, que houve aí uma alteração, a chamada fake news de nossos dias. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação. Se ela for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-lo como resultado de uma concepção humana. Resultado de uma concepção humana. Faça esses dois comentários de Allan Kardec, então nós podemos lembrar o seguinte: Allan Kardec reforça o papel do Espiritismo nesse capítulo 1 de A Gênese como uma ciência de observação. Se a ciência de observação está considerando fatos. Ora, se nós usarmos esse raciocínio, se nós temos um fato, como é que nós podemos desmentir o fato e dar uma interpretação incoerente com o fato? Inclusive das traduções, aliás, das alterações de A Gênese. Tudo que eu falei de A Gênese hoje tem uma tipificação jurídica, hein? Certo? Não interessa agora a gente ir atrás, nada disso, mas que tem. Mas está alterando fatos. Como é que nós, espíritas, vamos considerar então a opinião de um espírito? Pode um encarnado, um espírito encarnado, ou até um espírito desencarnado, querer defender. Agora, como é que vai defender se o fato mostra o contrário? Fica estranho. Então nós temos que começar a utilizar o bom senso de Allan Kardec, que era a utilização da razão para a compreensão, né, das questões de religiosidade. Aí Allan Kardec, em A Gênese, ele desenvolve capítulos sobre os fluidos, sobre o perispírito. Para nós, o que ele trabalha em termos de fluido e de perispírito é indispensável para corroborar o conhecimento da mediunidade, do fenômeno mediúnico e da reencarnação. Então, o que ele trata em A Gênese fortalece algumas ideias gerais que ele trouxe em O Livro dos Espíritos, mas ele faz uma outra comparação inédita, né, confirmando aquela observação que nós destacamos de São Luís.
porque ao analisar a evolução física de nosso planeta, ele avançou bastante daquela tradição vigente da religião, porque ele não considerou mais os dias bíblicos como são interpretados, mas ele fez uma analogia que cada dia bíblico coincide praticamente com um período arqueológico de milhões e de milhões de anos. Então o mundo não foi criado em uma semana. Então é uma obra que nós sabemos hoje de 5 bilhões de anos. E ele não desmente aquilo que a ciência já conhecia, mas ele não entra em detalhes, porque senão ele teria ficado esperado. Apenas ele faz uma comparação genérica, o que é bastante cabível. Mas ele levanta, a questão já de uma ótica totalmente diferente da tradição religiosa. Quando ele analisa os milagres de Jesus, o capítulo 15, que é importantíssimo para nós espíritas, porque nós temos que compreender o seguinte: o Espiritismo tem a tarefa, sem dúvida nenhuma, de ser o Evangelho redivivo, de restaurar a Boa Nova. Mas nós não podemos usar as interpretações das outras religiões de uma forma tradicional e repetitiva. Quando Allan Kardec analisa cada um dos milagres de Jesus em A Gênese, cada um deles, ele não fecha a questão. Ele usa a razão em torno da fundamentação espírita, e ele geralmente dá no mínimo 2 opções para nós entendermos ou explicarmos os chamados milagres de Jesus. Sabe por quê? O Espiritismo não aceita a palavra milagre, porque a palavra milagre seria a derrogação das leis da natureza, e o Espiritismo fala ao contrário. Quer dizer, nada das leis da natureza pode ser derrogado. Nós podemos não conhecer algumas leis ou termos uma visão parcial delas. Então é por isso que às vezes ele dá 2 opções para a compreensão dos fenômenos que são taxados de milagres de Jesus. Mas é uma análise, portanto, à luz do Espiritismo, e não mais à luz da fé cega, mas é de uma fé utilizando a razão. Isso é muito importante para nós espíritas, E podemos então melhor saborearmos os conteúdos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Quando ele chega no último capítulo, que fala do sinal dos tempos, e aí é interessante porque nós temos uma tendência, nós não podemos ocultar, que do ponto de vista sociológico, o país que nós vivemos, ele teve uma origem, um desenvolvimento e com base numa tradição muito típica, diferente de muitos outros países, que estão numa situação diferente do Brasil em nossos dias. E isso, na questão religiosa, foi básica, influenciando inclusive no processo de desenvolvimento do país e na análise, inclusive, de questões que estão aflorando aos nossos dias do ponto de vista ético e moral. Pois bem, nesse país, a interpretação predominante sempre foi em torno do milagre, dos fatos assim extraordinários, E é a mesma visão que se faz hoje, inclusive dentro do movimento espírita, às vezes, por não se ler ou não conhecer a Gênese, com relação aos chamados sinais dos tempos e ao período de transição que nós vivemos. Período de transição, eu pergunto, qual o período que deixou de ser de transição? O mundo é comparável a um organismo vivo, pulsante, que se movimenta, que se altera a todo instante. Então tem gente que fica imaginando uma porção de coisas do ponto de vista material ou físico de nosso planeta. Mas o polo muda. Vocês sabiam que o polo magnético da Terra se muda a todo momento, se altera e tem alterado? E as pessoas que trabalham com precisão em localização têm que se ajustar a tudo isso. Então há muitas coisas que são normais. Então o processo de transformação ele é continuado. Agora, pode acontecer que em alguns momentos
esses processos se aceleram de uma forma ou de outra. E Allan Kardec trata disso de uma forma racional nesse capítulo. Mas ele diz assim: mas em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? E ele comenta: para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos não são mais do que a expressão de uma crença pueril, eu diria aterrorizadora, né? Porque quando se mudou do milênio 1 para o milênio 2, também se esperava o fim do mundo e outras coisas mais, né? Então nada disso é novo. Aí continua: aos seus olhos não são mais do que a expressão de uma crença pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o prenúncio de ruína das leis da natureza. As duas interpretações são igualmente errôneas, comentou Kardec. A primeira porque envolve a negação da providência. A segunda porque aquelas palavras não anunciam a participação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então Allan Kardec, ele faz comentários judiciosos, né, sobre os chamados sinais dos tempos e as transformações que podem estar ocorrendo em nosso mundo. Entretanto, ele não deixa de chamar a atenção que se o mundo progride do ponto de vista físico, ele se transforma, a maior transformação seria, na verdade, o progresso moral, o progresso espiritual, e não tanto isso que as pessoas ficam temerosas e anunciando ano, ou alguns anunciando até datas mais precisas. Então, escreveu Allan Kardec: nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Olha como Kardec coloca: progresso moral, esse é o grande objetivo. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que mais se lhe opõem trabalham para o seu insucesso. A geração futura, desembaraçada de escórias. Aí ele passa a falar de uma nova geração. Quando Kardec trabalha a ideia da nova geração, ele não está especificando que seria uma nova geração no seio de espíritas, é uma nova geração no seio da humanidade. E é por isso que nós encontramos mentes brilhantes e operosas nascendo em várias partes do mundo e agindo com autonomia intelectual. Então eles estão independentes para decisões, porque não estão sujeitos e nem corrompidos com algumas tradições e práticas que se repetem em vários países, inclusive, principalmente aí um país de uma parte do mundo. Então é muito importante nós pensarmos nessas questões que Kardec trata. E ele disse mais, escreveu aliás: Deus, a alma e o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Quando os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então Allan Kardec, ele chega a fazer propostas e tem algumas conclusões muito importantes. E aí vem uma outra, tirando a ideia de exclusivismo de nações, né? Tem países aí que ficam ufanistas imaginando que serão salvadores do mundo. Isso não existe. Como também a ideia do povo escolhido faliu, né? Porque a ideia do povo escolhido gera guerras até hoje. Porque, na verdade, aqueles que trabalharam aqueles conceitos com base nisso, fizeram a exclusão de todos os outros povos que já existiam em nossa humanidade. Então, diz Kardec, escreve, aliás: não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade
que faz dessa renovação uma necessidade pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo está mais do que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador. Então, aí ele passa a discorrer sobre o papel do Espiritismo, que ele próprio, em o Evangelho segundo o Espiritismo, compara com o Cristo Consolador, ou seja, ele analisa a questão que foi registrada no Novo Testamento por João, que na época oportuna seria enviado o Consolador, que restabeleceria a verdade e ensinaria mais algumas coisas ao homem. E aí é interessante, embora falando da Gênese, de nós retomarmos algumas questões ligadas a isso, porque é extremamente importante para o momento em que nós vivemos. Vejam, portanto, que Allan Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e elaborou esse capítulo 6, ele utilizou a tradução vigente mais difundida na França da Bíblia, da Vulgata, ou seja, do latim para o francês, que era a tradução do Lemaitre de Sacy, feita no século XVII, mas que no século XIX ela era, na verdade, a tradução mais adotada, na França. E o Lemaitre de Sacy, ele traduz exatamente como o Consolador, não é? Porém, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em latim, nem em aramaico e nem em hebreu. Foi escrito em grego, que era o idioma vigente de comunicação naquela época, de uma forma mais fácil. Mais especificamente, era o grego chamado koiné, que era um grego mais simples e de emprego comercial. A palavra em grego no Novo Testamento original era paráclito. Então, quando se traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, do grego para o latim, por São Jerônimo, alguns séculos depois, ele traduziu como o Consolador. Mas nós temos vários outros países, idiomas, que providenciaram a tradução diretamente do grego, principalmente as Bíblias inglesas e americanas, obviamente com influências das igrejas reformadas, das várias igrejas reformadas. E aí se emprega, e nós encontramos a palavra substituindo ou traduzindo paráclito como auxiliador, como apoiador, como advogado, no sentido de advogado de defesa. E se nós juntarmos tudo isso, e com aqueles que traduziram, aportuguesando, por exemplo, do grego para o português, a própria palavra paráclito, nós vamos verificar que elas, juntando todo esse significado, é a ideia de mostrar uma nova oportunidade, mesmo que você tenha errado. Deus não é um julgador e um punidor, mas Ele abre oportunidades e a responsabilidade é da pessoa. E vem o papel de auxiliar, de colaborar, de apoiar, de levantar e de consolar. É esse o papel do Espiritismo num século e num momento tão complexo e difícil como o que nós estamos vivendo hoje. Daí a razão da importância de nós valorizarmos o estudo das obras básicas de Allan Kardec. E quando foi lembrado do título desse livro, União dos Espíritas, Para Onde Vamos? Essa frase, para onde vamos, ela é muito interessante se nós fizermos aqui uma comparação que algumas pessoas vão relembrar e outros vão saber agora. Nos anos 1950, foi lançado um filme épico norte-americano chamado Quo Vadis. Quo Vadis significa isso, para onde vais? E, na verdade, o roteirista baseou-se num romance de um americano que ele desenvolveu todo o enredo com base numa carta considerada apócrifa de autoria de Pedro. Mas o que diz essa carta? O que registra essa carta?
registra que naqueles momentos do famoso incêndio de Roma, né, perpetrado pelo imperador Nero, Pedro resolveu sair de Roma, fugir de Roma. E ele estava saindo pela Via Ápia acompanhado de um jovem, né, e de repente ele vê na frente dele a formação de uma imagem que era o Cristo. E o Cristo se dirige a Pedro e pergunta: Quo vadis? E pede a ele que volte, que o papel dele era retornar a Roma. Então, essa palavra, para onde vais, ela é muito importante. E aí nós lembramos que se esse enredo romanceado foi feito com base de uma carta apócrifa, considerada apócrifa de Pedro, João, no capítulo 17 do seu Evangelho, ele traz à tona algo parecido. Porque naqueles diálogos finais de Jesus, onde ele estava preparando o espírito dos seus seguidores diretos que ele partiria, ele já tinha falado do Consolador, que ele registra no capítulo 14, mas no 17 ele volta à questão e insiste: mas vocês não me perguntam para onde vou? Então a pergunta é válida. E a questão para onde vou, ela é chave, que mostra o caminho, né, que nós temos que seguir em um novo roteiro e uma nova proposta. E essa nova proposta trabalhada pelo Espiritismo é trazer à tona e concretizar o ideal e a prática do cristianismo primitivo, que foi vivido nos séculos iniciais, do século I até meados do século IV, porque depois houve uma profunda alteração, institucionalização, uma formalização, onde desaparece a simplicidade, desaparece a espontaneidade, os verdadeiros laços de fraternidade, de solidariedade e de manifestação natural, de contato natural com a humanidade desencarnada. É esse o papel do Espiritismo em nossos dias. E o livro A Gênese, de Kardec, que fala sobre as predições, que analisa os milagres de Jesus, que nos relaciona às questões físicas, corpóreas, né? O próprio desenvolvimento físico de nosso planeta com a questão moral, ela é de fundamental importância para nós. São essas reflexões que nós deixamos aqui a todos, sugerindo que aproveitemos os 150 anos de A Gênese. A nosso ver, essa polêmica veio em boa hora e ela é salutar, porque, embora com atraso, ela nunca deixa de cumprir o seu grande papel. E o seu grande papel é agora fazer com que os espíritas mais amadurecidos possam realmente ler, estudar e absorver o conteúdo de A Gênese. Obrigado.